Olá, eu sou Maurício Pietrocola, um dos autores da coleção Física em Contextos. Para nós, a física é uma área importante de conhecimento e ela merece fazer parte do currículo escolar porque ela é uma área de conhecimento que procura fornecer respostas para as indagações, para as questões, os problemas que aparecem na nossa relação com o mundo. Nesse sentido, nós privilegiamos três contextos nessa coleção. Um contexto individual, que é aquele que faz nascer perguntas, questões, curiosidades que são próprias da nossa individualidade. Por exemplo, quando escutamos um raio, um trovão, a gente percebe que primeiro aparece a luz e em seguida aparece o som. Por que existe essa diferenciação entre o tempo da luz e do som? No caso da sociedade, existem também problemas e questões que nascem justamente da necessidade que nós temos enquanto seres coletivos e sociais de vivermos nesse mundo, de construirmos nossas cidades e nossas organizações sociais. Por exemplo, hoje existe um problema muito complexo ligado com a necessidade de produção de energia e a diminuição do impacto no meio ambiente. A física tem muito a dizer sobre esse tipo de problema e esse é, por isso, uma área de conhecimento importante. O terceiro contexto é o contexto histórico. É o contexto que permite a gente entender como que a física, enquanto área de conhecimento, produz as suas próprias questões, as suas próprias respostas, e como que essas coisas se alternam e evoluem ao longo do tempo. Do ponto de vista do conteúdo, a coleção segue mais ou menos a sequência tradicional, que é aquela que começa com mecânica e se alonga até a eletricidade. Mas vale a pena a gente destacar uma diferença na seleção dos conteúdos dessa obra em relação às outras. A primeira e talvez a mais importante é um destaque especial, um peso grande que a gente dá para os conteúdos de física moderna, ou seja, aqueles conteúdos que foram produzidos a partir do século XX. Por exemplo, a relatividade, os fundamentos da mecânica quântica e a física de partículas são temas que aparecem com bastante destaque no volume 3, mas também alguns conteúdos de entropia e mesmo a relatividade restrita já são iniciadas no volume 1. O segundo aspecto importante é que a história da ciência não é tratada como uma mera coadjuvante, mas ela é considerada como conteúdo curricular. Nesse sentido, alguns capítulos são inteiramente dedicados a se entender de que maneira que a própria física se estrutura enquanto área de conhecimento, como por exemplo no capítulo 10 do volume 1, onde a gente dá um grande destaque para a história da cosmologia. Finalmente, eu queria falar um pouquinho para vocês da maneira como essa obra foi organizada. Nós não temos dúvida que o papel principal de um livro didático é apoiar o trabalho do professor em sala de aula. Nessa direção, várias sessões foram organizadas para diversificar as maneiras como a física pode ser abordada, seja explorando um pouquinho mais um assunto, seja dando destaque para alguns aspectos teóricos que são mais difíceis de serem entendidos, seja lidando com os valores e as quantidades que estão envolvidas com as grandezas físicas, ou seja, explicando alguns aspectos da tecnologia que fazem parte do dia a dia dos alunos. Uma outra parte importante da obra é em relação às atividades que são propostas ao final de cada capítulo. Portanto, não é necessariamente como fechamento que essas atividades são propostas. Algumas vezes elas podem ser usadas como atividades iniciais. Por exemplo, uma atividade que envolve experimentação, uma atividade que vai destacar aspectos que precisam ser entendidos a partir de uma pesquisa, ou eventualmente quando a gente oferece para os alunos a ocasião de estudar textos históricos produzidos pelos próprios cientistas. Alguns problemas diferentes são também propostos nessa sessão que nós temos chamado de problemas abertos. Por quê? Porque eles não pedem para o aluno apenas a sua solução, mas muitas vezes os alunos participam da própria definição desses problemas. Fecham também esses capítulos a sugestão de leituras e filmes que vão permitir aos alunos enriquecer os conteúdos estudados. Eu queria então agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a obra Física em Contextos. Obrigado!